Olá, Luís. Olá, Luís, Teresa. Luís Rodrigues, Obrigado. 50 anos mais cedo, não é? Certo. Embora não pareça, Nada. tens uma condição de vida com uma mobilidade mais reduzida do que aquilo que nós todos temos, não é? Certo. Tiveste um episódio que aconteceu na tua vida há 40 anos atrás. Exatamente, há 40 anos. Fez neste dezembro passado literalmente 40 anos. uh, que te levou a que ficasses paraplégico, não é? Certo. Portanto, atualmente a tua mobilidade, ou a maioria da tua mobilidade, faz-se através da ajuda de uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas, sim. Confirmo. Luís, eu convidei-te para estares aqui nesta conversa comigo, porque nós conhecemos há algum tempo e eu conheci-te e vejo-te sempre em contexto de festa, de alegria, de grupo, de pessoas, e portanto tu és a pessoa, apesar de estarmos agora todos em confinamento, mas és a pessoa menos isolada que eu conheço. Portanto, tu estás a sair de algum lado e sempre a ir para algum lado. Estás sempre em trânsito. Preferencialmente. Estás sempre em trânsito. Acontece muitas vezes, sim. O que nos levou a pensar que talvez fosse interessante falarmos sobre aquilo que eu acho que te traz até a idade que tens, com o equilíbrio emocional que tens, que passa muito provavelmente uma coisa chamada aceitação, e portanto essa é a palavra que eu gostaria que nós hoje desmistificássemos aqui. No entanto, vamos ali a 40 anos atrás, quando te foi roubada, entre aspas, num episódio tão comum como, mais comum do que aquilo que estamos, quando te foi roubada a mobilidade. Conta-nos esse dia. Tinhas 17 anos, não é? Tinha 17 anos na altura. Foi numa altura muito complicada, é sempre complicado, não é? Claro. Mas foi num mês muito específico, foi concretamente no dia 24 de dezembro. Eu vivia como vivo na Zona Sul, neste caso na zona de Vila Franca, no Sobrelinho concretamente, e como era habitual, nós deslocámos-nos a Viseu, onde tínhamos, nesta altura assim, onde tínhamos os nossos avós, e onde era hábito participarmos então das festas natalícias. Acontece que depois de uma série de horas de viagem, ao meio da tarde, o Luís, em vez de fazer o que devia ter feito, que era ter ido ter com os primos ou ter ido atrás dos pais, literalmente, derivou para a casa do meu padrinho, que era alguém que eu até gostava de ver habitualmente logo na minha chegada. Não estando ninguém, fui espreitar à garagem para ver se havia lá alguém e deparei-me então com uma mota, e o bichinho da tontaria falou mais alto, e na altura estava com o meu irmão, 22 meses mais velho do que eu. E então o que é que nos deu para fazer? Ir passear de moto. O meu irmão não queria, eu sendo 22 meses mais novo do que ele, já mais rebelde, já mais rebelde do que ele na altura, e insisti, e então fomos os dois dar uma volta de moto, o que acabou por realmente correr um bocadinho mal. O pneu da frente rebentou, na altura ia eu conduzir, o pneu da frente rebentou, houve a saída, então quem já andou ou quem anda habitualmente de bicicleta ou mesmo de moto sabe que se faltar o pneu da frente, se o pneu da frente furar ou rebentar instantaneamente, as coisas vão se complicar. E foi o que aconteceu. Eu saí da estrada, terei andado para ali às cambalhotas, bati num pedregulho e fiquei paraplégico no fundo. Depois houve o transporte, apareceu passado, era um sítio muito isolado. Sim. Hoje não seria tão isolado, não é? Porque haveria mais circulação de carros. Hoje não necessariamente, hoje até haveria menos. Mas se calhar mais Sim, mas havia mais, era mais natural. Melhor a ser. Sim. As estradas eram macadam, não é? Tu já Então, comentaste comigo que provavelmente o transporte não foi feito nas melhores condições, não é? o transporte seguramente com a boa intenção Das pessoas.
o mais depressa possível, foi tudo um bocadinho à pressa, que eventualmente pode ter ajudado a estragar, no fundo, a que a lesão ficasse definitivamente, irremediavelmente, digamos assim, perdida. Luís, isto aconteceu na véspera de Natal, não é? Na véspera de Natal, sim, sim. Vais para o hospital de Viseu. Entretanto, fui para o Hospital de Viseu, onde foi detectado logo que, através de radiografias, como é lógico, que tinha ficado paraplégico. Como residia em Lisboa, fui automaticamente, passado meia dúzia de horas, fui transferido para o Hospital de São José, onde acabei por ficar uma série de meses. Olha, e estavas consciente? Ou seja, não me lembro concretamente do acidente, lembro-me vagamente, e depois em conversa com o meu irmão, ele referiu-me que gemia, tinha dor, obviamente, não é? Claro. Mas em concreto não me recordo de nada. Depois no Hospital de Viseu de São Mateus, o indivíduo terei tido uma outra alucinação, que era ver pessoas conhecidas, mas pouco mais do que isso. Então, transferido para o Hospital São José, onde acabei por ficar 3 meses, e daí ter sido, após esses 3 meses, fui transferido para Alcoitão. Alcoitão, que é o Centro de Reabilitação Nacional de Alcoitão, como é lógico, onde normalmente temos expectativas. As pessoas normalmente... Quais eram as tuas... Portanto, tu quando vais então de Viseu para Lisboa, e depois quando chegas a Alcoitão já estás pleno das tuas capacidades mentais. Já em São José estava. Okay. Em São José, os 3 meses, depois dos 3 meses esperamos que o corpo esteja preparado, e quando o corpo está preparado e quando há vaga, transferimos então para Alcoitão. Okay. Em Alcoitão... Então, espera, vamos ali àquela altura em que estás em Lisboa, no Hospital de São José, e que pela primeira vez tens a notícia de que estás paraplégico. Ou seja, sim, obviamente, sim. Qual é que foi o teu primeiro, imagino, qual foi o teu primeiro pensamento nesta altura, mas aquilo que me ocorre, e com aquilo que tu dizes, é que ninguém aos 17 anos merece uma rebeldia, não é? Que é uma coisa natural da idade, ficar condicionado, ou pelo menos numa perspectiva de ficar condicionado o resto da sua vida. Qual foi o teu pensamento no exato momento em que soubeste a tua condição? Ok, estranhamente, o meu primeiro pensamento não foi esse. O meu primeiro pensamento, e algo que é muito raro, publicamente, se calhar não terei feito mais do que 2 ou 3 vezes, o que realmente, o meu primeiro pensamento e o que me fez ir muito abaixo foi o pensar o mal que eu teria feito aos meus pais e ao meu irmão. Esse momento para mim é que foi até hoje o momento mais emotivo de toda a situação. Antes de pensares na tua condição, pensaste naquilo que ias dar em termos de tendência. No transtorno que iria ter a partir dali com os meus pais e com o meu irmão. Aí foi o meu primeiro pensamento, de facto. E aceitaste logo a tua condição imediatamente? Ok, depois ao perceber durante esses primeiros dias, ao perceber em contactos com os médicos, ao perceber que realmente a minha condição ia ser aquela, não sei como, não sei porquê, talvez já pela minha maneira de ser, pelo meu espírito, mas fui tendo uma aceitação muito lógica, muito natural, muito pragmática. É o que eu consigo dizer de facto. Algo muito lógico, algo muito pragmático, uma aceitação natural, ainda que, como é lógico, com os altos e baixos da circunstância. Claro. Não podemos omitir isso, nem podemos esconder isso. Mas sim, mas uma aceitação muito pragmática, digamos assim. E diz-me outra coisa, Luís, e achas que essa tua rapidez em aceitar o estado em que estavas, com as condicionantes que tinhas, é uma coisa que te leva, ou que te levou
a ser a pessoa que és hoje, e eu vou mais longe. Ou seja, tu já fizeste mais coisas radicais na vida do que eu, que teoricamente tenho disponível toda a minha mobilidade, não é? Já fiz bastante, felizmente. É? Já esquiaste, vais fazer surf, és uma pessoa... Neve, parapente, slide, o surf já comentaste, cavalo, uma série de experiências, algumas que não me vêm agora à memória, mas sim, já fiz uma série de mergulho, etc, etc. Agora diz-me uma coisa, esta tua predisposição para fazer, estar sempre a fazer coisas e coisas inovadoras e coisas diferentes, tu já eras assim antes de 17 anos? Ou achas que esta condição te levou a querer experimentar o máximo de coisas na vida e a tirar partido da felicidade? Porque eu acho que acima de tudo és uma pessoa feliz. Ok, já tinha uma tendência natural para a aventura, para a procura, para a diversão. Tinha uma tendência natural. Ainda que nesta condição, importa aqui só rapidamente referir que depois passamos um período em Alcoitão, alguns meses, certo, onde, que é muito importante também referir que, no fundo, vamos perceber basicamente como vamos conseguir fazer a nossa vida cá fora, porque temos que aprender tudo de novo. A calçar, a vestir, a tomar banho, entrar e sair da cadeira, entrar e sair da cama, calçar as meias, que é um ato que hoje me é muito fácil, mas na altura é complicado até que tenhamos o treino suficiente, não é? Até no fundo, enquanto não adquirimos essas ferramentas todas, é um bocadinho complicado, mas pronto, mas depois não há outra hipótese e temos que aprender e temos que nos fazer à vida. Então, depois há uma necessidade, depois há o luto natural também, não podemos também omitir isto. Quando saímos de Alcoitão, nós em Alcoitão temos umas condições excelentes, nós temos tudo, temos médicos, temos enfermeiros, temos ajudantes para tudo, ajudam-nos a fazer tudo, quase que nos dão comer à boca, as portas são larguíssimas, o chão não tem qualquer tipo de... Não é? As condições são para pessoas com são perfeitas. Sim. Quando nós chegamos à rua, deparamos então com uma série de obstáculos, muitos obstáculos. E aí vamos depois conquistando também o nosso espaço e vamos percebendo quais são as melhores condições e o que é que devemos acrescentar às condições que temos em casa e até às condições que nos deparam na rua no dia-a-dia. Entretanto, durante isso tudo, como é lógico, nós também, depois do tal luto, que eu não me canso de dizer que é um luto natural, porque todos passamos, uns mais, outros menos, uns têm mais facilidade de aceitação e então é-lhes mais fácil seguir a vida. Se outros têm mais dificuldade, as coisas complicam-se mais um bocadinho. Depende sempre então muito de um fator também individual, do meio familiar, de muitas situações em concreto. Mas passando esse tempo, então, há uma necessidade então de procurar, de tentar perceber o que é que existe, o que é que há para fazer. E então aqui houve algo muito importante na minha vida, que já teremos comentado eventualmente, ou pelo menos sabes do que é que eu estou a falar, ou do que é que eu vou falar, que tem a ver com a Associação Salvador. Certo. Luís, tu quando tiveste o acidente estudavas? Por isso, quando eu tive o acidente, isso é uma pergunta muito interessante e eu gosto muito de frisar isso, até porque me faz subir um bocadinho o ego. Não sei porquê. Porque na altura eu tinha uma vida já muito, muito ativa, muito completa, porque eu trabalhava durante o dia, sim, estudava de noite e jogava a bola, era federado. Jogava no Alhandra. Ou seja, treinos entre os estudos e o trabalho, jogos ao fim de semana, ou seja, tinha uma vida preenchidíssima. Era uma vida realmente fantástica. Não digo que seja pior ou melhor do que é que tenho hoje, mas realmente era uma vida fantástica, muito preenchida para um jovem de 17 anos. Realmente era isso.
Olha, e tu voltaste à escola depois de Ou seja, no local onde eu vivia, no local onde eu vivia, a distância, os transportes, eventualmente outros fatores, foi há alguns anos atrás, as oportunidades não eram muitas. Se vivesse na Grande Lisboa, numa cidade grande, seria mais, eventualmente seria mais fácil tornar a estudar. Mas realmente, naquela altura, com aquelas condições, era praticamente impossível, porque os meios eram muito limitados. Os meios a todos os níveis, os meios físicos, não havia, objetivamente, naquela altura, não havia condições na zona onde eu morava, por isso, na altura, não continuei estudos. Vinha estudar mais tarde depois, a concluir o nono ano de escolaridade, não é muito, mas ainda tentei ali fazer uma inversão pela escola. Eventualmente a motivação também já não era muita para continuar ainda mais, podia ter continuado mais um bocadinho, como é lógico, mas a motivação também já não seria muita, os afazeres também eram outros, estava inserido no mercado de trabalho, também não me sobrava muito tempo, e então aí não continuei a partir daí. Olha, e diz-me uma coisa, com 17 anos nós temos imensos amigos, não é? Ou pelo menos nós achamos que temos imensos amigos. Sim. Esses amigos ficaram, foram-se embora? Sim, isso é uma pergunta muito interessante. Ou seja, isto é muito é complexo. Eu jogava a bola, então tinha muitos indivíduos conhecidos. É lógico, não eram todos os meus amigos, Claro. porque só os via uma vez por semana ou duas, e depois íamos aos jogos acabavam, teria um outro amigo, mas não eram todos os meus amigos. E depois tinha os meus amigos de rua, de bairro. Então, no geral não posso queixar. No geral não posso queixar. Felizmente tenho os tais amigos de há 50 anos, praticamente, amigos da escola. Exatamente, os de sempre, melhor dizendo. Os sempre, os da primeira classe, o vizinho do lado, do bairro. Então, esses amigos, regra geral, ou no seu conjunto, individualmente, pessoalmente, não posso queixar. Ainda que há sempre pessoas e isto é muito fácil de explicar, nós temos 17 anos, estamos 3 meses confinados no Hospital São José, estamos mais 8 meses em Alcoitão, a vida não para. Esses meus amigos continuam os estudos. E numa idade é que tudo anda a uma grande velocidade, ou seja... Sem dúvida. Esses meus amigos continuam os estudos, vão para a universidade alguns, uns entram no mercado de trabalho. E nós, na altura, há 40 anos, as condições que nós tínhamos, coisas tão simples como praia, não havia praia para nós, só se fôssemos às costas, era muito difícil. Esporadicamente podia haver 2 ou 3 amigos, a família, que nos levavam à praia, mas era tudo abraço, abraço literalmente. Físico, era muito físico. Era tudo muito físico, era tudo muito físico. Os locais onde esses meus amigos iam, ainda que eu, claro, ia com eles, honestamente, ia com eles. Íamos pela noite fora, íamos para todo lado, corríamos tudo, íamos a concertos, então fazíamos uma vida muito normalizada, mas com algumas dificuldades logísticas, porque éramos novos também. Então, os carros, tinha que se pedir carro a um irmão mais velho, teria que ser indivíduo com a idade, com carta já. Estávamos em que ano? Agora já, quando saíste dos 8 meses de Alcoitão, estávamos em que ano? Por isso, estávamos em que ano, perguntas tu? Sim. Ok, vou tentar não falhar muito, então. Mais ou menos. Por isso, eu tive o acidente em 1979, creio. Sim. Por isso, 80, 82, 83 e por aí acima. 82, 83, 84. Basicamente por aí, sim, em termos de percepção do ano, era por aí.
Luís, eu percebo até porque, como te conheço, nós já tivemos algumas conversas, mas eu percebo que tu tens uma estrutura familiar de suporte bastante que tem sido incrível para ti, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, Nesse aspecto fui um felizardo também. tu és uma pessoa muito independente, porque para quem nos está a ouvir, nunca nos viu dançar, mas nós dançamos, não é? E, portanto, Sem dúvida, tu sem danças, dúvida, divertes imenso, e há sem uma dúvida. coisa que tu detestas, porque eu sei que tu detestas, é que te achem um coitadinho, não é? Ou que peguem numa coisa para te ajudar a vestir um casaco, ou o que seja. Okay. Portanto, e isso, penso eu, mas é uma pergunta, faz de ti uma pessoa muito independente, ou seja, tu quiseste mesmo ser muito independente, não é, Luís? Sim, quis ser o mais depressa possível, muito independente, ainda que, voltando um pouco ao termo que utilizaste, do coitadinho, eu sempre fui muito compreensivo como já frisei atrás, muito pragmático. Sim. Então, quando chegas a casa, depois de estares esta temporada toda fora, principalmente aquelas pessoas de idade, pessoas e outras, no fundo, têm sempre aquela tendência natural de uma terminologia ou outra. Eu, felizmente, nunca me incomodei com isso e não ficava chocado, Nem melindrado. nem melindrado com essa situação. Ok, eram situações que eu ultrapassava com muita facilidade e não me faziam de veras impressão. Não era Não era por maldade. Não era por mal, não era por mal. Entretanto, agora perdi-me ligeiramente da questão que tu me querias colocar. Aquilo que eu te estava a perguntar era precisamente se essa tua negação em querer estar dependente fez de ti uma pessoa tão independente. Porque tu vais para qualquer lado, a qualquer hora, sim. E és muito independente, não é? Aliás, já me chegaste a dizer, imagina, em Vila Franca, mas demoro 20 minutos a chegar aí, não é? Claro, claro. E, portanto, estás sempre disponível. Basta haver um bom motivo e a deslocação, o tempo. No teu caso, basta. As pessoas às vezes confundem um bocadinho a falta de tempo. E já o fizemos algumas vezes. Já fizemos, mas, Luís, as pessoas às vezes confundem um bocadinho a falta de tempo com a falta de vontade, não é? Porque as pessoas, quando têm vontade, a verdade é que fazem as coisas. E por isso eu te perguntava se essa tua grande vontade de ser independente tornou na pessoa super independente que és hoje. Portanto, és uma pessoa naturalmente com uma mobilidade reduzida, mas em termos práticos fazes tudo o que toda a gente faz. Claro. Mas tu há pouco, eu gostava de agora ir um bocadinho ali atrás, porque disseste que quando uma pessoa está em Alcoitão ou quando tem todas as condições 100%, até porque a unidade de saúde está feita precisamente para estar adaptada a pessoas com mobilidade reduzida, portanto tu documentaste que as portas são amplas, o chão não escorrega, tens pessoas para te apoiarem. É tudo perfeito. Mas depois tu chegas, e portanto tu disseste que há pouco estavas em 1979, 80 e por aí fora, e portanto nós já há uns anos atrás tínhamos imensas condicionantes em termos de acessibilidade, mas a verdade é que tu nessa altura sais de Alcoitão para o mundo real, não é? E o mundo real, e agora eu gostaria que tu introduzisses então a questão da Associação Salvador, mas a verdade é que o mundo real ainda hoje tem uma série de constrangimentos. Muitas lacunas. Para pessoas com mobilidade reduzida. E às vezes um buraco, um lancil de um passeio, uma rampa mal construída, pode ser absolutamente fatal para a vossa mobilidade. Sem dúvida. Como é que foi e de que forma é que tu ao longo do tempo viste essa evolução para melhor, e que é uma luta que vocês ainda não terminaram e que têm todos os dias, mas como é que foi a tua adaptação ao mundo real, aos obstáculos, aquilo que para mim é uma coisa normal, que é, vou subir umas escadas, vou vencer um lance de escadas ou um passeio, ou o que seja, portanto eu não tenho esse constrangimento. Imagino que para vocês um lancil mal construído, que tenha uma altura diferente daquilo que é habitual, é uma coisa intransponível. Sem dúvida. Isso supera-se de que forma? Assim que eu pude tirar a carta e ter carro, teria 20 e tal anos na altura,
tens carro, tens que andar, tens de sair de casa, não é? Claro. Hoje em dia, sendo muito mais fácil porque as acessibilidades têm melhorado, mas pela maneira de ser do indivíduo, ou seja, tu sabendo que tens obstáculos, tens os passeios que são altíssimos, que tens os buracos na calçada, que tens as portas que às vezes são curtas, tens aqueles sítios muito inclinados que não consegues superar sozinho. As Eu fazia só casas de banho não estão adaptadas. casas bem que não são adaptadas. Prédios Ou seja, elevadores. exatamente, ou seja, o importante era meter no meu carrinho, sair de casa e o que é que eu fazia? Que nunca me inibi de fazer isso. Pedia Pedir ajuda, não é? pedia ajuda. Numa primeira fase pedia ajuda, inclusive para me colocarem a cadeira dentro do carro, para me tirarem a cadeira do carro, para me darem um empurrão se fosse preciso, para me ajudarem a segurar a porta, ou seja, E sentias as pessoas disponíveis para te ajudar? sempre muito disponíveis. Também há uma coisa muito importante, que ainda hoje digo, que ainda hoje eu digo, acontecia na altura e acontece hoje. Tu quando estás a conversar, ou estás a pedir, ou estás a falar com a pessoa, tens que olhar a pessoa nos olhos. Claro. Porque se tu te vais a cruzar com uma pessoa, se ela olha para o chão e se tu olhas para o chão, ela olha para o chão esquerdo e tu olhas para o chão direito, ok, não vai funcionar. É muito importante que haja a comunicação, bom dia ou boa tarde, e temos que olhar as pessoas nos olhos. E quando estamos a conversar e olhar as pessoas nos olhos, está o mais do que meio caminho andado para que haja ali uma boa comunicação. E então as coisas aí são muito mais fáceis. A pessoa compreende e ajuda muito naturalmente e tu também ficas aliviado porque conseguiste comunicar com a pessoa e tiveste a ajuda necessária para isso. Luís, mas o problema é quando não há pessoa para ajudar, não é? Bem, quando não há pessoa, o problema, como é lógico, pode-se complicar. Eu, honestamente, durante estes anos todos, nunca fiquei descalço em lado nenhum. Eventualmente, já terei tido que esperar um bocadinho mais que o que queria, mais que o que precisava, mas sempre me consegui desenrascar e sempre consegui atingir os meus objetivos. Hoje em dia, como é lógico, as coisas estão um bocadinho mais facilitadas, muito derivado, então, à sensibilização, que aqui podemos, se achares por bem, podemos aqui acoplar a Associação Salvador. Claro. Luís, aliás, conta-nos tu atualmente és embaixador da Associação Salvador, não é assim? Certo. E tu entraste ou juntaste à Associação Salvador em que ano? Ou seja, eu juntei-me à Associação Salvador há cerca de 11, 12 anos, numa situação muito específica. Eu estaria a trabalhar e terei visto, por acaso, ou fotografia ou alguma imagem de um passeio que eles terão feito. Ou seja, que era algo tudo muito novo. Não, vamos aos factos mesmo. Eu já conhecia a associação de uma forma, na altura, antes dela ser criada, e de uma forma muito interessante, que vais achar interessante saber. Quando o Salvador Mendes de Almeida teve o acidente, Ele também teve um acidente no vídeo. Também teve um acidente com 16 anos. Também teve um acidente com 16 anos. Também de moto, foi de moto também. Também de moto, sim, também de moto um acidente muito mais grave que o meu, como tu sabes. E eu conheci a associação através do pai dele. E porquê? Porque quando ele teve o acidente, o pai era um empresário de sucesso, infelizmente já faleceu. Era um empresário de sucesso e era um indivíduo também muito capaz, qual é o termo que está-me a faltar, com muita vontade também de que as coisas acontecessem. E então, ele vendo o seu filho naquela condição e sabendo ele também que as acessibilidades não existiam, ele era um indivíduo muito interventivo e aparecia muito na televisão. Ele ia muito à televisão. E foi aí que eu comecei a achar interessante, primeiro, o pai, ou seja, mas que pessoa é esta que tanto luta por direitos, por acessibilidades? Eu tenho que conhecer estas pessoas. Certo. Então,
depois, por acaso, passado meia dúzia de dias, meses, vi algo que me chamou a atenção, que a Associação Salvador estava a proporcionar, ou proporcionou, um passeio qualquer. Então eu quis saber o mais depressa possível. Claro, cheirou-te a festa, almoço. Claro, cheirou a uma festa. Eu vi a fotografia com pessoas dentro de um barco, ou irem para dentro de um barco, e aquilo, achei aquilo realmente muito bem, como tu dizes. E então, depressa quis ir a acelerar direito à Associação Salvador. E então foi muito interessante que inscrevi-me para amigo da Associação Salvador, comuniquei com eles, e passado meia dúzia de dias houve um evento. Houve um evento que foi onde acabei por conhecer o Salvador. Felizmente, naturalmente, ficámos amigos desse dia, literalmente ficámos amigos nesse dia. Tive a felicidade de nesse dia, que é um à parte, que penso que temos aqui margem para contar, que são meia dúzia de segundos, nesse dia fomos a um evento ao Palácio de Queluz. Fomos visitar o Palácio de Queluz. Muitos companheiros de infortúnio, não sei quantos agora. E o Salvador, não sei por que motivo, fez questão de me convidar para ficar na mesa dele a almoçar. Luís, mas essa tua expressão, companheiros de infortúnio... É algo que eu gosto de dizer. Muito simpaticamente, mas é algo que eu gosto de dizer. Outros colegas não acham muita... Enfim, utilizarão outros termos. Mas por coincidência ou não, o Salvador, não sei por que motivo, fez questão de me convidar para a mesa dele. Trocámos ali umas primeiras impressões, a dizer que o conhecia, que achava muito interessante a sua obra. Fiz ali um bocadinho de charme, vamos dizer. Sim. E charme positivo. E realmente o Salvador convidou-me para a mesa dele, onde estava uma convidada muito conhecida, que tu também, se calhar, terás o prazer de conhecer, que é a Silvia Riso. Certo. Ok, então ficámos na mesa e, por coincidência ainda, houve um sorteio de um fim de semana ao Algarve, a um hotel. Ok. Coincidência das coincidências. Ganhei, ou seja, ela sem batota, vai lá a tacinha e acabou por dizer o meu nome. Bom, a partir daí fui sempre um colaborador assíduo da Associação Salvador. Palestras... Mas, Luís, estás-me a ouvir? Perfeitamente. Pronto, para não irmos continuar a falar da associação sem explicarmos exatamente o que faz a associação. A associação o que faz é lutar por mais e melhores condições para as pessoas sem mobilidade, não é? Ok, a associação faz um trabalho enorme, faz um trabalho gigantesco nas acessibilidades, na sensibilização, ginásio adaptado, uma série de modalidades para a rapaziada praticar desporto, empregabilidade, ou seja, algumas que agora não me vêm à ideia, que são tantas, dança, ginásio online, agora nesta fase em que estamos confinados, ou seja, faz um trabalho muito, muito, muito ativo em tudo o que tem a ver com a acessibilidade pelo país, literalmente pelo país fora. E isto traduz depois então nas palestras que fazemos, nos convívios que fazemos, que também é uma forma de sensibilizar, é uma forma de demonstrar que as pessoas conseguem ir a sítios que jamais imaginariam, e os tais passeios e os tais desportos radicais, no fundo, todo esse trabalho que eles fazem e todas essas descobertas que eu vim a ter, muito se deve também à Associação Salvador. Realmente eles fazem um trabalho, como eu já repeti, enormíssimo, fazem um trabalho enorme. Verdade que eu tenho visto, vocês disponibilizam sempre, inclusive, o rosto das pessoas que ajudaram. Portanto, nós sabemos perfeitamente quem foi a pessoa e o que é que foi feito. E eu acho muito transparentes nesse aspecto. Transparente. E, portanto, eu creio que isto depois constrói toda a reputação que a associação também tem, não é? Certo. E nós somos muito transparentes porque também a associação, tem os seus mecenas, é uma associação sem fins lucrativos, certo. E
então, ela própria faz questão, como é lógico, de transparência total. E nós gostamos realmente, como tu dizes e bem, de mostrar, inclusive dar voz às pessoas que são ajudadas. Isso é muito Luís, estás-me a ouvir? porque Sim. Estás-me a ouvir? sim, de repente, Ok. agora estou-te a ouvir. Ok. Estava eu a dizer então, para concluir, que sim, que damos voz às pessoas e que somos muito transparentes nesse aspecto, damos visibilidade e queremos que as coisas sejam muito, muito claras e realmente temos essa componente realmente de ajudar e as pessoas, quando nos ajudam, maioritariamente sabem para o quê e para quem. É tudo muito transparente, no fundo, para Luís, concluir. diz-me uma coisa, eu já percebi, por aquilo que estás agora a dizer, mas por conversas que já tivemos, que esse momento em que encontraste a Associação Salvador foi uma coisa importante para ti. Não só pela gratidão que tens pelo facto de também poderes ser embaixador desta grande instituição, Claro. mas também te pergunto se é também pelo facto de ter pessoas que, tendo a mesma condição, uma condição parecida com a tua, sentes que estão juntos a vencer determinados desafios. Esse sentimento de pertença é uma coisa importante para uma pessoa na tua condição. Ou seja, esse sentimento. De pertença. Ou seja, tu estás junto com pessoas que têm uma condição igual à tua. Ok, sim, já percebi, ok. É diferente de fazer surf com os teus colegas de infortúnio, como tu lhes chamaste. Sim, já percebi. Por acaso, quando nós fazemos esse tipo de eventos e saídas, normalmente há sempre um inquérito que nos fazem. Uma das perguntas, normalmente, entre várias, entre outras, são essas. Qual é a importância que é de conheceres mais pessoas, inclusive pessoas com problemática idêntica à tua? O quanto é valorizado realmente o estar junto com essas pessoas. Sim, isso realmente é muito importante porque também aprendemos com isso, não é? Nós não vivemos numa ilha. Claro. Então, sendo eu um indivíduo bastante independente e com uma vida, antes de entrar na associação, uma vida já construída, ou uma parte dela já construída, mas como é lógico, quando tu entras para a Associação Salvador, tu vais acrescentar muito à tua vida. Além de ter experiências únicas, que dificilmente seriam difíceis de fazer noutro contexto, tu acrescentas conhecimento com uma série de pessoas também fantásticas. Tu tiras experiências enormes com essas pessoas, porque cada pessoa é cada pessoa, como diria alguém, não é? E em cada um de nós, exatamente, em cada um de nós há algo para partilhar, para descobrir. E essa parte em concreto, e muito concretamente, dá-nos uma mais-valia enorme para a vida, porque cada um de nós tem experiências de vida fantásticas, tem situações reais, tem superações, tem uma série de motivos que penso eu que todos nós temos de nos orgulhar pelas barreiras, pelos degraus, pelos obstáculos que vamos ultrapassando na vida. Luís, mas tu, Luís, de onde é que te vem essa alegria de viver toda? Eu penso... Tu és um alegre acima da média, não é? Ou seja, há pessoas que nós percebemos que são alegres, não é? Eu também sou uma alegre acima da média, não é? Às vezes até parece uma pateta alegre. E tu és igualmente um pateta alegre, não é? Ok, fazemos aqui uma boa parceria de patetice. Sim. De onde é que te vem essa alegria? Ou seja, eu penso, eu não tenho a certeza, tenho a certeza de que tenho muitas dúvidas, mas creio eu, que tem a ver com o meu espírito, tem a ver com o meu pragmatismo, tem a ver com a minha necessidade de viver, com o querer viver,
o querer estar lá, o querer participar, o querer partilhar alegria, o querer partilhar uma boa refeição, o querer partilhar um bom carnaval, um bom jantar temático ou almoço temático como já fizemos. Ou seja, eu penso que basicamente ou maioritariamente não encontro aqui, eventualmente poderia estar aqui a refletir e traria outros, mas eu penso que basicamente tem a ver com o espírito, com o querer viver o momento, que é uma frase que eu às vezes utilizo, o momento é muito importante, e nós, todos nós, cada um à sua maneira, cada um com a sua possibilidade, tem que tentar viver um momento, porque só se vive uma vez, é uma frase já muito dita, já muito gasta. Temos nós, não sabemos, não é? Sim, ou seja, vamos partir desse princípio e partindo desse princípio, tento aproveitar um bocadinho do que possa. E não te refugias em impossibilidades, não é? Não, tento realmente não me esconder na minha condição. Já fiz grandes. Agora que falaste em não me esconder na minha condição, nunca te escondeste na tua condição? Não, também é interessante eu ter falado nisso e tu teres perguntado isso. Não, nunca me escondi. Okay. Nunca fiquei à espera. Não é, Luís? É importante. Muito importante, muito importante. Nunca fiquei à espera atrás de um carro para que para que pessoas passassem, para não me verem, para não me detectarem, para lhes fugir ao radar. Honestamente, isso nunca aconteceu. E isso é muito importante, que indivíduos com a minha problemática, com situações mais recentes, que se preparem e que nunca o façam, porque nós não nos devemos esconder, temos que assumir a nossa condição, temos que ser fortes em determinadas situações da nossa vida, porque às vezes, como é lógico, não é fácil, mas se tiveres um bom espírito e se perceberes que tens que dar a cara pelo que és, as coisas vão acontecer e vão funcionar muito melhor seguramente. Luís, o amor também, mas o humor salva-nos, não salva? O humor. Ajuda bastante. Tu riste imenso de mim, não é? Ajuda bastante. Adoro divertir-me, adoro... Eu já te vi rir das tuas próprias limitações, não é? Sim, claro, nós temos que saber rir de nós próprios, não é? E nós também temos que brincar um pouco com a nossa condição, não podemos levar a peito, até às vezes uma piadinha que nos possa parecer, ou que possa parecer a um ou outro mais atrevido ou mais agressiva, devemos encarar isso com muito esportivismo e com muita alegria, porque rir é bom e é bom sinal, não é? Dizem que ajuda também à pele, não sei se é o meu caso, não será muito, mas... Tu és, eu por acaso ia dizer isso a seguir, é que tu, acima de tudo, acho eu, e acho que é por isso que depois também gostas dos outros, tu gostas de ti, tu és vaidoso, não é? Eu já tive... Ou seja, não dizes, não é? Porque tu não sabes que fato é que ias escolher, portanto tu és uma pessoa vaidosa. E isso também faz elevar a tua autoestima, não é? Ou seja, não diria vaidosa, diria que gosto de estar bem comigo. Isso gosto. Enfim, aqui a vaidade é sempre relativa, não é? Claro. E não é pejorativo, pelo contrário. Não, eu conheço aquilo que... Sim, pelo contrário, eu aceito isso. É do colete, estás a ver? O colete. Sim. Ou seja, temos que nos ajustar para as devidas circunstâncias, não é? Mas gosto de estar bem, gosto de tomar bem todos os dias, não vem ao caso, mas indo à tua boa provocação, gosto de estar bem, gosto de me arranjar minimamente quando saio, gosto de estar bem comigo próprio, no fundo, não é? Porque no fundo a importância vital é essa, é estares bem contigo, seja com mais valor em cima de ti, com menos valor, com mais ouro, com menos ouro, mas o importante é sentir-te bem. Isso é muito importante. Luís, aqui em jeito de despedida, e porque tu, como sabes, e já tiveste seguramente mais fases de confinamento obrigado e por outros motivos sem ser o vírus, nós agora estamos todos aqui sujeitos a um confinamento obrigatório. Exatamente. Mas tu já ainda há pouco disseste
que tiveste 8 meses em Alcoitão, portanto, que foi um confinamento bem maior do que aquilo que hoje temos. Sem dúvida. Que mensagem tu terias para dizer às pessoas para aceitarem este confinamento de uma forma... Okay. De forma é que tu próprio também aceitaste a tua condição e o teu confinamento obrigatório nesses 8 meses que tiveste em Alcoitão, e de que forma é que tu podes, de alguma forma, passar uma mensagem às pessoas? Ok, por isso todos nós sabemos dos factos, todos nós vemos as notícias, todos nós vemos a televisão. Nós não estamos, cada um de nós não está numa ilha, vivemos numa comunidade. E o que fazemos de bem para nós, fazemos de bem para os outros. O que fazemos de mal para nós, estaremos a prejudicar os outros. Então, é muito importante, é muito importante que haja a capacidade, a vontade e a coragem e a honestidade de o fazermos, de encararmos com a maior naturalidade possível. Porque a seguir a uma tempestade costuma vir a bonança. Claro. Nós temos que ultrapassá-la com muita força, com muita coragem, sabendo-se que não é fácil. Eu realmente, e às vezes, e é interessante teres falado nisso, com um ou outro colega dos que tivemos mais tempo realmente confinados, noutra condição, noutra altura das nossas vidas, esse se calhar foi um confinamento mais duro. No fundo era uma obrigação natural, não tínhamos outra forma, não nos conseguíamos sequer deslocar. Hoje em dia as pessoas têm a obrigação, naturalmente têm a obrigação de respeitarem, de aceitarem o confinamento, porque as vantagens são enormes. Tudo o que façam com leviandade, com facilitismo, a pensar que sendo alguns mais jovens ou não tão velhos, que são aquelas idades em que se prevarica um bocado, em que se facilitam, pode correr mal, pode correr muito mal. E então é muito importante que haja realmente essa honestidade, cumprir as regras e aceitar, porque no fundo aceitação deriva realmente ou vice-versa, aceitação, no fundo é um termo que temos que utilizar para nós e temos que o colocar nas nossas paredes, na nossa porta, temos que fazer isso com muita naturalidade. Nesta altura das nossas vidas temos que aceitar muito naturalmente, porque é para bem de todos. E um dia isto vai passar, com certeza. Há de passar. Luís, ainda há muito para fazer em termos de acessibilidades, não é? E há muito caminho para desbravar pela Associação Salvador. Vamos convidar as pessoas a visitar a página da Associação Salvador e o site, perceber também como podem consignar o seu IRS para a Associação Salvador. Há muitas formas de ajudar, Resta-me dar-te um grande beijinho e agradecer-te esta conversa. Agradeço, vou-te dizer algo curto, que é, tinha uma outra expectativa, e a expectativa era que tivéssemos muito mais tempo, e estou muito a pouco, para dizer muito honestamente, foi tão bom, que me soube tanto a pouco, mas também é bom sinal, terá sido sinal de que... A verdade é que nós também transformamos, nós temos a capacidade de transformar um frango assado num melhor caviar. E, portanto, temos que voltar a isso um dia destes. Temos que voltar a isso. Vamos esperar então por melhores dias, agradecer-te muitos beijinhos e agradecer-te, quero repetir-me, mas beijinhos e vemos no futuro. Como diz o Miguel Esteves Cardoso, cuida-te e vemos no futuro. Isso. Seguramente. Nós vemos com frequência, nem que seja pelas plataformas, não é? Exatamente. Falamos e testamos. Exatamente. Olha, eu gostei muito deste bocadinho. E eu também. Luís, um grande beijinho. Beijinhos também. Beijinho. Obrigado. Obrigada.